Olá, esse é o programa Qual Seu Arcano do Momento e hoje eu tenho a alegria de receber o Thiago Oliveira, que é músico, compositor, tem um trabalho solo e também faz parte da banda Maglore. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo massa, tudo massa. Então, Muito chamei o bom estar T... aqui com você, Piqui, Ah, querida. eu que agradeço a sua disponibilidade. E assim, para quem não sabe, o Thiago compõe várias músicas que eu gosto muito e canta também. E a semana passada ele lançou uma música chamada Nada Se Repete, que eu achei ela tão linda que ela foi todo o meu horóscopo de sexta-feira, que eu falei que foi Uhum. ele mesmo que escreveu. Então eu vou começar te perguntando assim, como surgiu a ideia dessa música, se teve a ver com a pandemia, não teve, como é que foi? Eu fiz ela dormindo, Piqui. Eu tava Como assim? dormindo, eu tava dormindo foi no ano passado, foi em 2020, acho que agosto ali, setembro. Eu tava dormindo, eu acordei para fazer ela. Sabe quando você levanta de madrugada para fazer xixi? Então, no meu caso foi uma música. E aí eu tinha que fazer. Às vezes dá até preguiça, mas se você não obedecer, né, você pode perder a música, né? Então, e aí eu levantei e foi de cara, assim, foi rapidona, assim. Já veio bem pronta a letra, a melodia, e aí eu fiquei durante muito tempo, eu fiquei matutando ela, assim. E aí depois eu acabei lançando o Esotérico, que foi para a trilha da Globo, né, da minissérie Amor e Sorte. E aí eu acabei fui deixando ela de lado, fui deixando ela de lado, e quando chegou agora esse ano, eu senti necessidade de gravar e fiz em casa mesmo, assim. Mas ela já estava pronta, mesmo a letra. Já, boa parte da letra já estava. E essa letra, ela veio assim de uma inspiração ou tem alguma coisa a ver de alguma história sua? Não, não tem nenhuma história específica, não, sobre essa letra. Eu acho que como eu acordei na hora, assim, ali, né, ano passado, foi o ano que a gente descobriu a vivência dentro da pandemia, né, dentro desse contexto de ficar isolado, e, e tinha aquela coisa de passar as noites todas no início meio que sem saber como é que seria, o que que a gente ia fazer. Então eu assistia muito filme, havia muita série, era como se eu tivesse de umas férias, só que sem a sensação do prazer das férias, sabe? Parece que você está em prisão domiciliar, na verdade é isso que eu Sim. quero tentar falar. É. Então, nos primeiros meses foi aquela sensação, sabe? Assim, tipo, pô, eu não consigo trabalhar, mas eu também tô de férias, mas não tô me divertindo, sabe? Aquela coisa assim. E eu acho que a letra foi muito nesse sentido de reolhar as coisas que acontecem assim à nossa volta, né? E sacar que, assim, por exemplo, uh, as coisas elas não é que elas se repitam, elas acontecem de novo, mas não são iguais nunca. Sim. Eu acho que é mais ou menos essa a mensagem da canção. As coisas elas acontecem novamente, mas cada vez que acontece, acontece alguma coisa diferente. Então, acaba que nada se repete. Eu me prendi isso, porque à medida que eu ia escrevendo a música e a letra vinha junto, eu ia me dando conta de que eu queria falar sobre isso. Então, aquele momento ali, para mim, de pandemia, talvez algumas coisas estivessem se repetindo ali na vida mas só que tudo para você ver como tudo é diferente. Esse ano já é um ano a gente em casa todos os dias iguais novamente, e aí ao mesmo tempo eu falava não, assim, não é igual, se repete, mas não acontece novamente, mas não é igual. Tem muita coisa que não é igual e a gente está deixando passar por conta desse clima meio letárgico que a gente está vivendo e mórbido também ao mesmo tempo, né? Sim, Então a gente vai esquecendo algumas coisas que são muito importantes. É mais ou menos isso. entendo. E você sempre compõe assim, indo fazer xixi, de repente, vem um estalo? É, É? na verdade, eu sou preguiçoso, né? Então, eu transpiro muito pouco quando se trata de criação. Não consigo fazer música por encomenda, muito raramente. E música, para mim, eu obedeço completamente os sinais, assim. Eu não consigo sentar o meu violão aqui agora e criar uma coisa. Eu acho que boa parte das minhas criações vem de momentos. E eu gosto muito de criar, às vezes, quando eu tô com os meninos da Maglore, porque
ali você tem um estalo criativo muito grande, você está com o instrumento na mão já, Uhum. sabe? E de vez em quando vem uma coisa assim e você está com todo mundo junto e tal. Mas na maior parte do tempo, as minhas criações são assim, tomando banho, eu tô tomando banho e vem um É. e aí que começa, sabe? E aí sai já se secando, já fazendo a percussão, e aí corre pro violão, entendeu? Às vezes você tá assistindo um filme, alguém fala alguma coisa, tipo, eu não sei se eu vou te ver amanhã, e aí você fala, eu não sei se eu vou te ver, e aí já foi, sabe? Ou então alguém na rua que passa e alguma coisa acontece, e para mim é isso. Só funciona desse jeito. Graças E a Deus tem normalmente, funcionado. assim, eu acho que as suas músicas elas têm uma coisa bem curiosa, que elas partem de uma história de um narrador X. Normalmente tem uma história que você sempre, eu pelo menos sempre fico pensando assim, será que essa história aconteceu, né? Tipo, mesmo nessa música que você fala que conheceu uma menina, e aí você falou umas coisas que depois você pensou que era uma besteira, ou se isso é uma intuição, porque sempre parece que você parte de uma supostamente uma história, mas depois aquilo vira um recado Sim, que vale para várias coisas, assim, né? é a escola, eu chamo isso de escola Renato Russo de Sim, esconder a biografia. eu Entendeu? também acho parecido nesse sentido. Três frases aconteceram com você, mas a música inteira é outra coisa, Sim, entendeu? é. Esse que é o grande barato. Essa parte do Eu Conheci uma Menina, que eu falo que os amores são iguais, na verdade é uma autocitação. Tem uma música da Magloire muito velha, uma das primeiras, que é do primeiro disco, chamada Todos os Amores São Iguais. E eu sempre tentei desdizer isso em algumas músicas e nunca consegui. Nunca ficou legal, nunca ficou natural. E aí nessa música eu falei, consegui desdizer essa besteira que eu disse há 10 anos atrás, sabe? Que E aí, sim, algumas coisas são assim nas minhas músicas. Tem música que é super autobiográfica, assim, super. E tem música que eu curto muito ser outra pessoa também. Então, às vezes, algo que aconteceu comigo ou com alguém próximo a mim acaba virando algum tipo de tema ali para uma canção. Porque o grande barato é criar, né? Tem sim, aquela coisa do Fernando Pessoa que na verdade é de Pompeu, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, sabe? O que é preciso é criar, sabe? Viver não é necessário, necessário é criar, é ter esse movimento. Eu penso um pouco assim também, sabe? O grande lance da música é de você ser lúcido a ponto de você criar uma coisa lúdica, sabe? Um universo completamente novo que pode traduzir completamente a vida de outra pessoa ou a sua própria. Mas eu gosto dessa coisa de imaginar e de ir para outros lugares, assim, é, enfim. eu acho bem curioso, assim, porque isso eu acho que, assim, essa coisa de imaginar, até vários compositores têm, mas é muito, parece que você conta sempre uma história, e eu sempre fico pensando, assim, nossa, mas e essa história, será que é verdade ou não? Hum. E aí depois você muda. Como chama aquela música do seu disco solo, que era o primeiro single, que fala morava tanta gente na casa? Sim, Corações em Fúria. Isso. Isso era real. Eu fui Eu acho criado que eu numa casa cheguei com a 10 ver pessoas. você falar isso numa entrevista, assim. Mas é uma história que você fica, será que mesmo que você não fosse um personagem, né? Será que esse personagem de fato morou com esse monte de gente? Porque daí depois você já fala, né, de como estão os tempos e tal. Então eu Sim. acho muito interessante, assim, o jeito que você faz as músicas. Tem muitas delas que eu uso no horóscopo. E o ano passado eu fiz um jogo de tarô que a pessoa contratava e eu mandava o jogo pronto para ela. E aí Ah, cada pessoa tinha uma música do ano que eu fazia baseada nas cartas, assim. Aí tinham várias que era do Maglore. A Força, eu mandei que para demais. várias pessoas, aquela outra que fala que o tempo é meu amigo. Sim, calma, sei. E Demais. a outra música que eu gosto muito, que tem um verso que eu acho que deve ser uma gíria da Bahia, que fala pra dar de pau em moleque. Sim, É, é e Invejosa é o nome da música. invejosa. Eu também acho muito interessante assim. E tem, né? Eu acho que no seu leque aí de composições tem aquela música Motor, né? Sim. Já ia falar vapor barato. Olha que engraçado.
que a Pitty que honra. gravou, e a Gal Costa gravou, né? Depois você também fez uma versão ao vivo com o Hélio Flanders participando. Sim. Assim, por que você não fez mais músicas assim, com o narrador feminino, como você fez essa? Não aconteceu. Não, não aconteceu. Tem uma coisa Piqui, que eu sempre, foi o que eu falei, eu sou escravo da música, sabe? É como se eu fosse alguém servindo ela, não é ela que me serve, assim. É até meio do papo de doidão, assim, mas para mim funciona dessa forma. Se eu tentar, e eu sou muito azarado, se eu fizer alguma coisa que pode dar errado, Uhum. vai dar errado. Então eu obedeço. Eu não invento e nem manipulo a situação. Porque para mim a arte é um negócio que, tipo assim, ela vai te levar até algum lugar. Você vai ter que obedecer ela. E se eu tentar fazer uma letra no eu lírico feminino direto, assim, vai precisar ser muito verdadeiro o negócio para vir de verdade. Porque senão eu vou olhar para a música e falar assim, eu tô tentando fazer algo de novo, sabe? Mas no Todas as Bandeiras, que é o disco da Magloire, tem músicas que não estão visivelmente no feminino, mas que eu escrevi pensando como se eu tivesse, sabe? Mas é porque não é tão quanto o Motor, porque Motor fala o gênero, né? Motor é uma música que Motor é explicita o gênero. claríssimo, Mas tem músicas ali como Hoje Eu Vou Sair. é, Hoje Eu Vou Sair é uma que para mim claramente mas não dá a entender porque não tem claramente o gênero ali. Mas é uma música que escrita no feminino também ali. Mas é isso, né? Tipo, tentar a gente até tenta. O problema é que a música a gente tem que respeitar a música, Eu entendeu? A acho música que não sim. respeita a gente. Se a pessoa trabalha assim que nem você, qual é o seu ascendente mesmo? Meu ascendente é em Áries, eu Olha, sou ariano. tem leão na casa 5, então. É, meu, Ah, meu sol é Sagitário, ascendente em Áries, minha lua é em Virgem. então, tá bom aí. É um jeito de criar instintivo, né? É um fogo que vem, É, é um insight. Tem tudo a ver. é. E assim, como que está sendo essa história da pandemia, assim, né? Eu pergunto para você, mas é uma pergunta para todos os músicos, porque o impacto em alguns setores, né? Como no onde vocês trabalham, é muito grande. Devastou, né? Acabou que meio que arruinou o campo assim de trabalho. Na verdade, não arruinou, acabou. A gente não tem mais trabalho em termos de trabalhos mesmo, assim, presencial, fazer show, porque 50% do nosso trabalho, do meu, por exemplo, é tocar, é fazer show, é encontrar as pessoas, entendeu? Tocar 1h30 no lugar, sair, a galera pedir um bis, você tocar de novo, você ir para casa com a sensação de dever cumprido. Isso é um pedaço do trabalho que você vai ter que fazer uma força muito grande, assim, psicologicamente falando, para se resolver. E eu tenho uma sorte de ser compositor, e aí fica o outro lado do meu trabalho, porque senão acho que já teria enlouquecido completamente, que é imaginar as coisas, que é imaginar o universo. Então eu acabo passando um tempo também planejando em como eu quero criar as coisas, pensando nas coisas da Magloire, nas coisas solo, às vezes fazendo uma música, e a minha fonte de renda também, ela vem de direito autoral. Então, como eu fui gravado, já teve música e novela, etc., eu tenho relativamente, né, em comparação ao nosso cenário, uma vida muito confortável, uma vida que eu gostaria que muitos músicos hoje no Brasil, de coração, tivessem para poder seguir fazendo o que ama, o que gosta, assim. Mas a verdade é que a situação não é essa, né? E eu não sei, a gente tem esperança de que, pelo menos no final desse ano, Sim. as coisas comecem a retornar, porque a Magloire, assim, ela ter sobrevivido até agora já foi uma vitória muito grande e a gente não sabe por quanto tempo se estende essa condição, sabe? Acho que a gente tem que, enfim, pensar muito bem nisso, porque daqui, se passar mais 2 anos assim, não vai ter mais banda, né? Assim, cada um vai fazer uma coisa Nossa, diferente, vai Deus tentar me se livre, não manter. vai ter mais banda nenhuma. Pois é. É. E aí vocês vão gravar, apesar do distanciamento e tal, pelo menos um disco vocês vão gravar agora. Sim.
eu fiquei acho que o ano passado inteiro compondo muito pouco. O Luquinhas, uma máquina frenética de composição. E aí esse ano eu comecei a ficar muito inquieto, já tinha algumas coisinhas, umas músicas ali. Chamei os meninos lá para casa e falei assim, ó, tranca todo mundo aqui em casa, aqui em fevereiro. E a gente gravou em casa só as pré, sabe? Só para gravar, para registrar. E assim, na minha opinião, acho que foi o mais divertido dos discos da Maglória. A gente ainda não gravou, mas eu quero gravar porque eu escuto as músicas e eu escuto como, pela primeira vez na minha vida, eu estou escutando a minha banda como se eu não fosse o compositor delas, eu estou escutando Sei. como alguém gostando, sabe? E é uma sensação completamente nova para mim, assim, de ouvir o meu disco dessa forma, né? Metade das músicas é de Luquinhas e metade é minha. Tá bem legal, assim. A gente pretende gravar, eu acho que em junho, julho, a gente vai gravar esse disco. Esse aí é coisa séria. Que bom, querido. Então, maravilha. Eu vou agora tirar uma carta de tarô para você, que na verdade você vai falar um número. Eu vou usar esse tarô. Esse é um tarô, é uma reprodução de um tarô clássico de uma editora chamada Piatnik de Viena. E eu Sim, brinco que essa carta, que é o mago, eu falo que ele é o mago hipster, porque parece que ele tem um óculos e que ele sim, toma uns drinks e tal. é. Eu brinco aqui que ele é o meu crush do baralho. Que E aqui lindo. para ele sair hoje. E aqui no tarô, nos arcanos maiores, são 22 arcanos. Aí você pode falar um número, de 1 até 22, que eu vou contando aqui. 19? 19, vou até de trás para frente. 22, 21, 20, 19. O que você acha dessa carta? A força. Ah, que demais. Ah, que bonito. Eu não entendo muito os conceitos, mas a força, né? Então, mas que você vê essa imagem aí, você acha que essa carta quer dizer o quê? Pera, deixa eu aumentar. Deixa eu ver esse bonequinho. Ela está abrindo a boca de um leão, talvez. Ah, eu acho que é isso mesmo. Ah, agora eu entendi. É, ela tá. Eu acho que é isso mesmo. É a força que a gente tem dentro da gente a matar um leão por dia. Tô sendo até bem ao pé da letra. Total. É isso? Eu achei Eu bonita gostei dessa carta. essa carta sair para você, porque vira e mexe eu lembro das suas músicas, tanto Sim, da força e, e justamente da outra, né, que fala minha dor já virou sorte. Não é dor, sim. né? Alguma outra. É, sim. E É, essa é uma carta que fala da gente segurar os instintos, né? Ela está segurando o leão em vez de deixar o leão sim. vir para fora. Então, é uma carta que fala de um certo equilíbrio, da Olha, gente segurar a nossa onda mesmo, de entender qual sim, é a hora de estar ou não estar, de não ficar batendo sim. em frente com as coisas que a gente não tem como mudar, sabe? Então, Ai, que sensacional. claro que ela também é Ah, uma carta de força, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que você falou aí hoje, mas né? eu acho que a sua explicação foi um pouco mais. Eu conseguiu me tocar mais do que a minha. Não, mas a sua tá certa. As suas músicas já explicam essa Sim, carta, né? Que é isso, da gente ter força na vida e ter que estar passando por isso. Acho que principalmente sim, vocês que ficaram muito sem trabalho, como vocês, músicos, né? E sim, sem tudo, né? Porque a gente vive sim. numa época que o trabalho é meio nosso trilho, né? E É, ter que segurar essa completamente. onda de não ficar É. enfurecido, porque afinal de contas é um negócio Sim, que está acontecendo no mundo e ver o que é possível fazer sem ficar, ah, sem ir para um lugar de revolta, né? E sim, ao mesmo tempo segurar a onda e ver o leão que tem dentro e talvez fazer sim, outra coisa, né? Dessa dor virar sorte. com certeza. A revolta sempre prende, né? Você sempre fica preso, né? Quando você resolve as coisas com base no rancor você nunca se livra, né? Parece que é um negócio, é um karma, né? Eu tava discutindo esses dias com um amigo meu ele falando de relacionamento comigo, e ele falando, velho, eu nunca consegui ficar de boa com nenhuma ex. Eu falei, eu também não. Geralmente sempre fica aquele mutirão de sentimentos ali estranhos e você acaba com um rancor e uma coisa. E eu falei para ele, eu acho que
a primeira vez que eu consegui, assim, sucesso foi com minha ex-namorada, que em vez da gente se despedir do nosso relacionamento dizendo eu te odeio, a gente se despediu dizendo eu te amo, sabe? Sim, Que é a despedida certa de qualquer fim, né? De relacionamento que você tem que ter na vida. E tudo fluiu por conta disso. É bem segurar a onda nesse sentido também. Isso tem a ver com força. perfeito. Obrigada, querido. Adorei você Obrigado aí. você. Siga aí o Thiago, a Maglore. É Thiago mesmo, né? O seu arroba no Instagram? É, Thiago Thiago, Oliveira, tudo junto. Thiago Oliveira, tudo junto. O arroba Maglore. E ouça essa música nova linda que ele fez. Aproveita e ouça todas as outras também. Até mais. Beijo, obrigada. Obrigado, Piqui. Beijão, beijão, beijão. Até mais. Valeu.